Na próxima segunda-feira, Carlo Ancelotti divulgará sua segunda lista de convocados no comando da seleção brasileira. Vale lembrar que o técnico já enviou a pré-lista para os times envolvidos, seguindo o protocolo da FIFA. O Portal G informou que a decisão já foi tomada de que Vinícius Júnior ficará de fora, pois ele terá um descanso. Por outro lado, Rodrigo e Éder Militão voltam a ser considerados pelo treinador, estando presentes nessa pré-lista. Outros jogadores que também atuam no futebol europeu estão na pré-lista incluem Alexandro, Andrei Santos, Richarlison e Casemiro. Já do futebol brasileiro, os nomes vazados foram os seguintes: Caio Jorge, Kaique, Matheus Pereira e Fabrício Bruno, todos do Cruzeiro, Neymar e Gabriel Brazão dos Santos, Marcos Antônio do São Paulo, Paulo Henrique do Vasco, Danilo, Vitinho e Alex Telles do Botafogo. A lista final de convocados será anunciada na segunda-feira, 25 de agosto, portanto fique atento para saber quem estará no elenco. E no vídeo de hoje temos várias novidades. Lucas Paquetá pode deixar o West Ham nesta janela, em busca de um novo desafio. O Flamengo apresenta uma proposta pelo goleiro Gabriel Brazão dos Santos, e o Milan fez uma proposta pelo lateral direito, Agustin Diay, do Palmeiras. O Flamengo também fechou um contrato bilionário com o novo patrocinador. O Grêmio acerta o retorno de Arthur Melo. Tem isso e muito mais por aqui. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia com as principais movimentações do mercado nacional e internacional. Vamos direto ao vídeo. Vamos começar pelas contratações confirmadas. Após 10 anos fora do Brasil, o zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Tolói, de 34 anos, foi anunciado pelo São Paulo. Ele assinou um contrato válido até o fim do ano que vem, com opção de renovação por mais uma temporada. Tolói estava livre no mercado após terminar o seu contrato com a Atalanta da Itália no fim da temporada europeia. O Botafogo tem um novo camisa nova. O centroavante espanhol Cris Ramos assinou um contrato válido até o fim do ano que vem. Como já havia sido dito aqui no canal, o jogador chega emprestado com opção de compra vinculada junto ao Cádiz, da Espanha. Inicialmente se falava que o jogador chegaria em definitivo, mas então ele chega emprestado com a opção de compra vinculada. O Al Nassr da Arábia Saudita segue movimentando o mercado e anunciou agora a contratação do atacante Kingsley Coman, de 29 anos. O francês assinou pelas próximas 3 temporadas e deixou o Bayern de Munique, da Alemanha, a um custo de 25 milhões de euros. O Liverpool conclui a contratação do jovem zagueiro italiano Giovanni Leoni, que tem apenas 18 anos. O promissor jogador assinou com o time inglês por 6 temporadas e deixou o Parma, da Itália, por nada mais nada menos que 31 milhões de euros fixos mais uma quantia em bonificações. O Barcelona garantiu a renovação de contrato do lateral direito francês Jules Koundé, que assinou agora até o meio de 2030. O jogador é uma peça muito importante do técnico Hans Flick e vinha sendo especulado recentemente no futebol inglês. Já o Panathinaikos confirmou a contratação do lateral direito italiano Davide Calabria, de 28 anos. Ele assinou por 3 temporadas e deixou o Milan da Itália sem custos. Lucas Ferreira é reforço do Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em bonificações. O atacante, de apenas 19 anos, deixa o São Paulo e assina por 5 anos. Ainda no São Paulo, o tricolor negocia a contratação do lateral direito Maíton, de 27 anos, que está emprestado ao Chapecoense, onde vem se destacando, mas pertence ao Metalista. Segundo o site Globo Esporte, a negociação depende apenas de uma liberação do time ucraniano. O jogador pode reforçar o tricolor na sequência dessa temporada. O Palmeiras recusou uma proposta de 15 milhões de euros do Milan, da Itália, pelo lateral direito Agustin Diay. A diretoria do Verdão tenta blindar o argentino de 21 anos, que vem recebendo várias investidas da Europa, e é hoje uma peça crucial no esquema de Abel Ferreira. Por sua vez, o time italiano monitora Agustin Diay desde os tempos em que ele atuava no San Lorenzo da Argentina. Na época, chegou a tentar a contratação do jogador, mas o Palmeiras levou a melhor. Com contrato válido até o fim de 2029, o lateral direito despertou interesse recentemente também de Benfica, de Portugal, Napoli da Itália e Bayer Leverkusen da Alemanha. Porém, deve ficar no Palmeiras pelo menos até o fim deste ano. Novas investidas, com certeza, devem chegar em breve, principalmente para o início do ano que vem. O Flamengo fez uma proposta pelo goleiro Gabriel Brazão, que pertence ao Santos. Segundo o jornalista André Hernan, do site Sport, a proposta foi de 7 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. O Peixe, no entanto, recusou e só topa iniciar as negociações por algo na casa de 15 milhões de euros, mais uma quantia em bonificações. Recentemente, o Torino da Itália teria sinalizado com uma proposta na casa de 10 milhões de euros, mas naquele momento o Santos pediu algo na casa de 18 milhões e as negociações esfriaram. Equipes como Chelsea e Porto também monitoram o jogador no mercado e podem fazer alguma investida em breve. Ainda no Flamengo, o rubro-negro tem um novo patrocinador master, que é a casa de apostas Betano. Para quem não se lembra, na última quarta-feira, o Flamengo encerrou o patrocínio com a PixBet, que estava atrasada em alguns pagamentos e não faltaram boas propostas para assumir o patrocínio master. O portal GE informou que o contrato com a Betano é de 3 anos e 4 meses e começará a valer a partir de setembro de 2025.
Esse contrato renderá ao time carioca o maior patrocínio master do Brasil, pois o valor anual é de 8 milhões e meio de reais. No total, o Flamengo recebeu 7 propostas de casa de apostas para assumir o patrocínio master, e 3 apresentaram valores significativos acima dos 200 milhões, Betano, Superbet e também a Sportingbet. Porém, no final a Betano foi quem levou. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o meia Lucas Paquetá está explorando o mercado buscando opções para deixar o West Ham nesta janela de transferências. O meio-campista de 27 anos ainda não tomou uma decisão, mas está aberto a ouvir propostas e buscar um novo desafio. Recentemente foi falado também que os Hammers não descartam uma negociação, porém pedem algo na casa de 50 milhões de euros. Nos últimos dias surgiram também algumas especulações de que o Newcastle teria interesse em contratá-lo, mas até o momento não passa de especulação e até então também não há outros interessados no jogador. O Flamengo até tinha interesse de repatriá-lo, mas de momento, Lucas Paquetá quer ficar na Europa. O Grêmio acertou a volta do meio-campista Arthur Melo, que deve ser anunciado nos próximos dias. O volante vai assinar até o fim do ano que vem e agora deverá encerrar seu contrato com a Juventus da Itália, chegando sem custos de transferência no tricolor. A informação foi confirmada pelo site Globo Esporte e também pela mídia gaúcha. Lembrando que o jogador de 29 anos foi vendido ao Barcelona lá em 2018 por 33 milhões de euros. Porém, a sua passagem na Europa não foi de muito sucesso e agora retorna ao Brasil buscando protagonismo no time gaúcho. O Paris Saint-Germain da França tentou a contratação do meia Fermin Lopes do Barcelona, a pedido do técnico Luis Henrique, que planeja adicionar um novo meio-campista nesta temporada. De acordo com a publicação, o PSG apresentou uma oferta na casa de 50 milhões de euros, que foi recusada de imediato pelo Barça, e só aceita negociá-lo pelo valor da multa rescisória, que seria de nada mais nada menos que 500 milhões de euros, valor que com certeza o PSG não pagaria. Ou seja, isso indica que o time catalão não quer vender o jogador agora. Fermin Lopes é cria do Barça e é um daqueles jogadores que o técnico Hans Flick considera como intocável, mesmo ele não sendo titular absoluto na equipe. Por isso, para tirá-lo de lá, é só pagando a multa rescisória, ainda mais que ele tem contrato longo. O Galatasaray da Turquia monitora a situação do zagueiro Vitão, junto ao Internacional. Segundo apurado pelo site Wallsport, uma sondagem foi feita nos últimos dias, e agora o time turco prepara uma proposta. Não é de hoje que o defensor de 25 anos interessa a times da Europa, porém nesta janela ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Lembrando que no ano passado ele quase foi vendido ao Real Betis da Espanha, quando chegou a viajar para fazer os exames médicos. Mas, de última hora, o time espanhol descartou o negócio. Arsenal e Manchester United tinham interessados no meio-campista Kang Lee, que avalia deixar o Paris Saint-Germain nesta janela em busca de mais oportunidades. Pelo menos foi o que revelou o portal inglês Offside. O sul-coreano de 24 anos tem mais 3 anos de contrato com o PSG e tem um valor de mercado na casa de 25 milhões de euros. Ele é um daqueles nomes que não considera como intocável. Então, caso chegue uma oferta de agrado, ele pode ser vendido ainda nesta janela. E a novela entre Real Madrid e Rodrigo ainda está muito longe de acabar. Recentemente, o clube espanhol ofereceu o atacante Rodrigo ao Arsenal, na tentativa de contratar o zagueiro francês William Saliba. A ideia do time merengue foi tentar uma troca de jogadores sem compensação financeira, já que ambos os jogadores têm um valor de mercado bem parecido. Porém, o time inglês recusou de imediato a tentativa, mesmo tendo interesse em contratar o atacante. Porém, o defensor francês seria um pilar do time neste momento e é considerado como intocável. Essa informação foi publicada pelo jornal espanhol Marca. Rodrigo não é visto como intocável e pode ser vendido por algo na casa de 100 milhões de euros e, inclusive, era um alvo do Arsenal. Porém, como falado nos últimos dias, o time inglês não teria condições de pagar a sua compra. A ideia inicial seria tentar um empréstimo, algo que já foi descartado. Hoje o Manchester City seria o grande interessado e pode levar o brasileiro à Premier League. E assim, encerramos mais um giro completíssimo pelo mercado da bola, reunindo as principais negociações, rumores quentes e anúncios oficiais do momento, sem deixar nenhum detalhe de fora. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada e comentar aqui embaixo qual dessas movimentações mais te pegou de surpresa. Obrigado por ficar com a gente até o fim. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço.